todos, sejam bem-vindos. Que Jesus, ou a sua luz, se faça presente nos nossos corações, na nossa vida e no nosso dia-a-dia. Eu hoje trouxe uma palestra sobre a atmosfera espiritual. E eu vou começar a falar da atmosfera da Terra e depois terminarei com a atmosfera espiritual. Então isto vai ser só 2 segundos. Não, estou a brincar. Vamos a começar, vamos explicar que a atmosfera da Terra é uma camada de ar que envolve o planeta e é fundamental para a manutenção da vida. E como a maioria de nós sabe, que este ar que está na Terra é composto principalmente por nitrogênio, oxigênio, além de outros gases, não é? Como argônio, temos depois vapor da água, temos o dióxido de carbono. E a atmosfera é dividida em 5 partes, como nós vemos aqui no slide. Okay? Então, não é disto que eu quero falar, não é? É troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e isosfera. Mas não é disto que eu venho falar. Eu venho falar sobre o que é isto tudo no Espiritismo. Será que nós temos responsabilidade sobre o ar que nos envolve? No Espiritismo, para nós compreendermos que a energia do mundo, ela é movida pelo psiquismo que dirige o mundo. Como nós sabemos, e todos os oradores e quem está aqui nos estudos sabe que os espíritos são a inteligência do universo. Desse modo, são os espíritos que movimentam essas mesmas energias. Será que estas energias são boas ou são más? Vocês já começaram a entender onde é que eu vou bater, para que campo eu quero ir. Okay? Então, diz-nos assim, as fontes, quem quiser, estão aqui deste lado, depois se quiserem eu posso dar as fontes ou dou mesmo o trabalho que eu elaborei ao longo deste mês inteiro, que estive parada, sem se fazer palestra. Diz-nos isto: envolvendo o planeta existem camadas de correntes mentais, produto do que pensam, como vivem e agem os homens, encarnados e desencarnados. Essa é a psicosfera terrestre. Nos humanos, em particular, a intensidade vibratória e características cromáticas são consentâneas com a sua evolução moral e o seu comportamento. Para nós resumirmos isto, no nosso planeta, onde ainda existe muito mal, tais camadas são formadas pelos turbilhões de pensamentos, bons e maus, que se entrecruzam, muitas vezes sintonizando-se. Outras vezes repelindo-se. Então, para que nós consigamos entender, e cada ser, cada um de nós, traz a sua aura, o seu campo mental que irradia no seu ser. E a cada ser humano, através da qual ainda André Luiz nos fala nessa mesma aura, que nós somos examinados pelas inteligências superiores e sentidos e reconhecidos pelos nossos irmãos afins. Os espíritos, tanto bons como maus, os encarnados, tanto bons como maus, estão presentes na atmosfera espiritual e exercem influência sobre as pessoas que se afinizam com eles. Então, se eu tenho bons pensamentos e bons sentimentos, eu vou fazer o quê? Eu vou-me aglomerar, ou aglomeram-se a mim, espíritos do mesmo teor vibratório. Sendo esses espíritos do mesmo teor vibratório, tanto podem afetar a minha existência e eu também afeto-os a eles. Porque nós temos muitas das vezes a mania de deitar a culpa sempre aos espíritos. Vamos lá ser claros. E os espíritos, muitas das vezes, não têm culpa nenhuma, porque somos nós que os atraímos para nós. Para nós conseguirmos, de alguma forma, ter uma vida digna, com os bons pensamentos, emanarmos boas vibrações para o fluido cósmico,
que é a manutenção da vida, e que todos nós temos responsabilidade nesta existência. As outras já foram, vamos usar mais esta, está bem? Okay? Para conseguir, de alguma forma, emanar algo de bom para auxiliar o progresso da humanidade e auxiliarmos a nós mesmos. Então, é neste comportamento moral que todos nós nos devemos focar. Quando nós dizemos muitas das vezes que estamos bem, estamos felizes, estamos à beira de pessoas que até temos uma vibração boa e nós sentimos a vibração, está tudo bem. Mas muitas das vezes também passamos por zonas onde a vibração é mais densa e nós sentimos-nos mal. O que é que fazemos neste momento? Fugimos? Oramos. A oração tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Perdoar os inimigos, amar o próximo e respeitar todas as pessoas que nos afinizam connosco. Esta é a lei maior de amor e de caridade. Quando nós exercitamos esta lei, nós estamos a auxiliar a atmosfera espiritual a ser menos densa, a ser mais sutil. Estamos a auxiliar-nos a nós, espíritos em processo de evolução, a transformar os nossos defeitos em qualidades e virtudes. Este é o trabalho, não é? E agora vamos ver assim um bocadinho das auras, que eu acho que vocês muitas das vezes têm curiosidade e eu trouxe assim o tema baseado nisto, ok? Nós então temos aqui pessoas comuns, na imagem A, pessoas espiritualizadas, e depois cada um de vocês vai me dizer onde é que se localiza. Estou a brincar, isto agora foi uma brincadeira. Temos os mestres e temos seres crísticos. Mas ali temos uma figura também com uma aura mais conturbada. Porquê que este irmão ainda tem aquela aura tão conturbada? Pela sua vibração e os seus pensamentos. Os pensamentos bons, vamos lá ver, impõem luminosidade, luz, vamos falar assim, luz, e vibrações elevadas que causam conforto e sensações de bem-estar. Os pensamentos maus, ou menos bons, vamos lhe chamar assim, provocam alterações vibratórias contrárias às citadas, as que eu falei agora. Quem quisesse aprofundar um bocadinho mais sobre este tema está abrangido na Revista Espírita de maio de 1867. Nós tivemos e temos a luz de muitos irmãos que trazem uma aura imensa. A aura de Chico Xavier, que acho que a maioria de nós conhece, o seu campo mente eletromagnético é relatada como tendo um alcance de 15 metros. Eu pus-me a imaginar os 15 metros. Enquanto a aura de um ser humano comum é de apenas alguns milímetros. Então, para nós vermos mais ou menos neste contexto, naquela aura conturbada, aí é o trabalho que nós todos temos que fazer para que as nossas auras brilhem como estas pessoas comuns, pessoas espirituais, mestres e seres crísticos. Vamos então aqui agora entender um pouquinho mais a soma. Será que há uma soma disto tudo? Vamos falar aqui. A soma de todas as auras, com suas projeções radiantes, entrecruzam-se fruto dos incessantes pensamentos das criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas. Lá está. Nós vivemos em sintonia uns com os outros. Elas se entrecruzam. Formará a psicosfera do mundo em que vivem, mergulhadas e sustentando-se mentalmente nesse mar de vibrações e ondas correntes eletromagnéticas. Então, cada pensamento e cada ação tem reflexos na psicosfera terrestre. Concordam comigo ou não? Que lindos! A responsabilidade. A doutrina espírita chama-nos à responsabilidade. É isto que nós devemos fazer. Nós já conseguimos ter uma aura luminosa. Com certeza que muitos de nós têm pontos, mas não na sua plenitude.
Mas o trabalho é feito devagarinho, pouco a pouco, com compreensão, com auxílio uns dos outros. O Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo, que estão no espaço e entre nós, vendo-nos e acotovelando-nos incessantemente. De tal maneira que muitas das vezes pensamos que estamos sós e temos testemunhas secretas, vendo as nossas ações e os nossos pensamentos. Então nunca estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados, certo? No livro Missionários de Luz, no capítulo 5, fala-nos sobre uma influenciação. E ele nos mostra claramente que o irmão André Luís fazia a descida com alguns irmãos, e eu não me dizer os nomes, alguns irmãos que vinham em socorro, e então eles começaram a ver que cá fora, à medida que iam descendo, o ar pesava. As emanações da rua eram grosseiras. As lâmpadas elétricas, como este foco de luz que nós temos aqui, assemelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Então, nós podemos aqui pensar e ver realmente que a rua, no entanto, era um repositório de vibrações antagónicas no meio de material psíquico e perigosas bactérias. Agora vocês podem dizer, não sai mais à rua. Nós temos uma ferramenta preciosa para realmente nos conseguirmos, de alguma forma, equilibrar. Primeiro, não nos devemos deixar desequilibrar. Segundo, devemos fazer o que Jesus nos manda. Amar e vigiar. E além de nos amarmos e vigiarmos, porque quando nós não nos amamos, eu estou a falar no amar, no sentido de gostarmos daquilo que temos dentro, que é o que faz de nós o ser. Porque eu posso me amar a minha camisola preta e as minhas calças brancas, mas eu por dentro não gostar daquilo que tenho. Então o amor tem que vir de dentro. E eu amando-me a mim mesma, não é? E vigiando-me, eu começo a fazer a caminhada melhor. E depois há a ferramenta que nós falamos, que Jesus falou: orar. E neste pequeno trecho mostra-nos claramente como é o ambiente nas ruas, muitas das vezes. E mais para a frente nós vamos falar aqui, a palestra hoje é um bocadinho assim pesadota, é assim, mas é a realidade, é a nossa realidade, é a realidade que nos encontramos no mundo. E assim nós começamos a analisar e a compreender realmente o porquê de muitas vezes nós deixarmos a nossa vibração cair. E hoje espero que seja um alerta para mim, que a estive a preparar durante o mês, e para todos vocês que estão agora a ouvir. Para que começamos a entender realmente de que maneira nos conseguimos equilibrar. Okay? Vamos ver o que é que nos continua aqui a dizer o livro de Libertação. Aqui é outra equipa de socorro. Neste livro fala-nos numa equipa socorrista que ele vai fazer a travessia nas regiões espirituais comandadas por Gúvio. André Luís fazia parte desta comitiva e o capítulo chama-se Em Descida, numa cidade estranha. Então lá nos relata que o fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A habilitação fácil, ou o caminho que se fez fácil até chegar a certa altura, começara-se a fazer impossível. A vegetação que eles começaram a sentir e a vibração que eles começaram a sentir, os irmãos espirituais, que vêm em socorro, que estes irmãos espirituais vêm em socorro, começaram a ver que existia aspectos sinistros e angustiados. Então eles começaram a ver ali que já começava a haver sofrimento de irmãos espirituais ainda, que no caminho, ainda não se encontrando no caminho do bem e que também necessitavam de auxílio. Mas estes irmãos só são auxiliados quando esgotam a sua tela mental do mal. Enquanto isso, continuam naquele sofrimento. E o livro nos relata, este texto nos relata, eles nem sequer veem
os irmãos crísticos, ou os irmãos espirituais mais evoluídos, que estavam ali a tentar socorrê-los. Eles não conseguem ver. E aquela luz também os ofusca, se eles os vissem. Então mostra-nos aqui que as árvores se vestiam de folhagens secas, fartos, e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Mostra-nos também que as aves se assemelhavam aos pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. A subjugação também existe na espiritualidade. Quem é mau no mundo, quem faz mal a alguém, no mundo espiritual continua a querer fazer mal e continua a fazer mal. Portanto, não há assaltos, nós não temos como saltar. E os irmãos aqui nos mostram claramente que eles conseguiram fazer a habilitação, okay? Chegaram a certo ponto, tiveram que fazer a travessia a pé, tiveram que ir com muita oração, sempre em prece em oração, não deixar o pensamento cair, porque o pensamento é que faz a oração, não é a forma da boca, como eu estou a falar agora, tudo mental, para que conseguissem auxiliar alguns irmãos, e as fotos relatam claramente como é a zona umbralina. Okay? E eles foram lá para auxiliar alguns irmãos que já estavam arrependidos, já tinham escoado o seu campo mental negativo, estavam ali à espera que alguém os fosse socorrer. Isto acontece aos irmãos, como a todos nós, não é? Na nossa vida. Só somos socorridos quando tivermos o mérito também, certo? Vamos ver aqui que nos diz o nosso lar. O nosso lar também nos fala nas vibrações mentais. Estas vibrações que nós emanamos para o universo, que mandamos para o mundo, certo? Diz-nos assim: há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colónias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então há de tudo, certo? Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Lá está, as leis vibratórias. E para nós nos localizarmos, nós vamos ver aqui umas figuras que André Luís também nos traz. André Luís nos diz que sua mãe reside em esfera elevada, okay? Numa vibração melhor, porque tem méritos e já é uma pessoa boa, certo? Fala-nos também que o seu pai habita nas zonas das trevas compactas, num umbral mais denso. Okay? E as suas irmãs também, que estão, André Luís tinha as irmãs, tinha a família toda já na pátria espiritual, e as suas irmãs achavam-se no umbral agarradas à crosta. Agora eu pergunto, será que Deus andou aqui a criar estes umbrais todos para castigar o ser humano? Claro que não. Os umbrais são criados pelas nossas mentes. O mal é criado pela nossa mente. Então, na parte do nosso lar, o Espírito Lísias também esclarece. No umbral concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Vejamos que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse tal departamento em torno do planeta. Então, a criação é nossa. Okay? Agora, claro que se nós sabemos que o nosso lar também está na terceira faixa umbralina e nós todos queremos ir para lá, já não é muito mal. Agora eu pergunto, será que nós temos mérito de ir para o nosso lar? Isto fica de reflexão para cada um de nós. Vamos aqui ver aqui as esferas, não é? Isto está no livro Cidade do Além, de Chico Xavier e Gorina Cunha, André Luís e Lúcius. Fala-nos aqui realmente as esferas espirituais se distinguem por vibrações distintas que se apuram à medida que se afastam do núcleo. Então nós vemos aqui o núcleo mais compacto. E tem ali uma estrelinha, que não sei se conseguem ver, que é onde está situada a colónia do nosso lar. No livro dos Espíritos também nos fala um pouquinho, tem uma pergunta que é a 1012, que nos fala sobre isto. Okay? E eles nos dizem que as penas e os gozos dos Espíritos
são inerentes ao grau de perfeição de cada um. A felicidade ou a infelicidade que cada um vai passar, não é? Ou a sua desgraça, é a responsabilidade de cada um. Então, mostra-nos aqui claramente que nós, de alguma forma, nós somos um circuito fechado. Então, tudo aquilo que nós pensamos envenena o nosso ser. E do nosso ser sai esta tal vibração, ou boa ou má, que nós todos trazemos. Portanto, por isso, quando nós falamos, de alguma forma, em tentar equilibrarmos o pensamento, em tentar auxiliarmos a nós mesmos, ter pensamentos edificantes, usarmos o Evangelho como ferramenta de cabeceira, compreender os nossos irmãos que caminham connosco, que não estão na nossa mesma vibração, isto aqui mostra claramente que o trabalho é árduo. Porque eu tanto posso estar hoje numa vibração baixa, mas eu, se quiser, eu vou subindo lentamente. O problema é quando eu não quero a subida. E quero subir calcando toda a gente. Não dá para subir. Na espiritualidade não há cunhas. O inferno e o paraíso, nos diz na pergunta do Livro dos Espíritos também, e são alegorias. São criadas pela imaginação do homem. Mas também temos uma parte boa, nós temos espíritos bons connosco também nos ajudando. Temos o nosso guia, não é? Que é um irmão que vela por nós e espera que nós caminhemos no bem e andemos no bem, que também está sempre a intuir-nos para nós conseguirmos, de alguma forma, não dar asos às vozes que muitas vezes nos perturbam a mente. Porque a mente fala. Não sei se já repararam, a nossa mente fala, não fala. A nossa mente não para. E por vezes nem de noite nós conseguimos dormir. Porque ela é pior que um rádio. E está ali sempre a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Tem pessoas que dizem que a mente, que acordam e a mente está sempre a trabalhar. A mente trabalha sempre. E lembram-se. É verdade ou mentira? Não é? É verdade. Agora, é bom que ela trabalhe e que nós, quando saiamos da casa espírita, nos agrupemos a pessoas que, de alguma forma, simpatizem com a doutrina espírita e que trabalhemos todas em conjunto. Esse é o propósito. Agora, nós também trazemos esta parte do Carnaval. Porquê que eu trago esta parte do Carnaval? Agora vocês dizem-me assim, mas o Carnaval já foi, é em fevereiro. Mas há carnavais todos os dias. Ou não? Vamos ver. Descreve a psicosfera pestilenta no Carnaval no Rio de Janeiro. Será que nós temos carnavais todos os dias? A noite, o que é? As discotecas, os bares, o jogo, os casinos. Nada mais, nada menos que são os carnavais. As boates. Então nós temos que começar a entender o mundo. No Carnaval não é só no Rio de Janeiro, não é só em fevereiro. Nós temos noite perigosa para os jovens, onde ainda existe muito Carnaval, ou não? Então, é aqui que o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda nos alerta. Mentes de encarnados e desencarnados em simbiose psíquica, lá está, não é só no Carnaval, é no dia-a-dia também, num espetáculo pandemónico produziram psicosfera pestilenta, na qual se nutriam vibriões psíquicos de formas de pensamentos. Até no nosso local de trabalho nós temos isto. Quando temos 5 ou 6 pessoas no mesmo trabalho, 5 andam à porrada umas com as outras, ou ao barulho umas com as outras, e a outra, coitada, está ali. Então, elas alimentam-se através da maledicência desta simbiose psíquica uns dos outros. São estas larvas mentais que nós nos alimentamos. Okay? Alimentando-se
dos pensamentos uns dos outros, Manuel Filomeno de Miranda nos fala que quando desencarna, ele nota que em torno da Terra existem faixas vibratórias concêntricas que envolviam desde a mais condensada, próximas da área física, até as mais sutis, distanciando-se do movimento humano da crosta. Então, tudo que nós fazemos tem movimento. A minha fala tem movimento. Agora vamos ver como é que nós conseguimos combater isto. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. Lá está. Há remédio. E o remédio passa pelas nossas mentes. Em vez de estar com a mente enfermiça ou doente, comecemos a estar com a mente saudável. Ok? Nós também temos um livro, e eu vi-me negra, não me lembrava nada de onde é que eu consegui, onde estava a parte desta história, e esta semana consegui realmente procurar. Eu lembrava-me da história, mas queria trazer o relato sem trazer nenhuma gafe aqui para a tribuna, não é? E então é o livro Obreiros da Vida Eterna. Alguém se lembra do fogo purificador? Que temos aqui, o fogo purificador, isto é uma colónia no mundo espiritual, não é? Onde nós temos ali a irmã Igorina também, que é que está nesta grande colónia, e de tempos em tempos elas têm que arrumar a colónia de sítio, por causa das formas de pensamento negativas que existem naquele local, ou naquele ou noutro local, na espiritualidade. Na Terra também os existe. Da mesma forma, porque nós estamos todos interligados. Então este fogo purificador, de tempos a tempos, passava por lá, queimando todas as formas de pensamentos que estavam lá na colónia. Isto não é muito fácil. Nós já vemos realmente o trabalho que estes irmãos têm a mudar a colónia de lugar para que o fogo pudesse fazer o seu trabalho. E eu só quis trazer esta parte para que vocês vissem, mais ou menos, que dá trabalho. Nós muitas das vezes damos trabalho aos irmãos espirituais. E damos muito trabalho. Então, o que é que nós podemos fazer? E daqui vamos todos dormir. Tentar melhorarmos o dia a dia, certo? Todos nós. Porque eu também tenho os meus defeitos, como toda a gente, ok? Então todos nós devemos de alguma forma nos tentar melhorar. E eu agora trago aqui algumas imagens. Vocês conseguem ver bem? Eu daqui ao meu computador eu vejo bem. Vamos lá ver algumas imagens de emanações. Vamos lá ver. Vamos imaginar um lago, todos. Vamos lá fazer aqui um bocadinho, um lago. A água limpa, sobre o qual nós atirássemos pedras. De acordo com a dimensão da pedra que nós atiramos no lago, nós vamos provocar ondas maiores ou ondas piores. Eu pus ali a imagem mesmo, mas daqui eu não consigo ver, não sei se vocês aí conseguem. Maiores ou ondas piores, menores. Que também são ondas que nós lançamos através do nosso pensamento. São estas mesmas ondas que vão para o fluido cósmico universal, atrapalhando. Porque não são assim tão edificantes. Tudo isto depende da nossa casa mental, do que carregamos dentro da nossa casa mental. E se nós estudarmos André Luiz, ele mostra-nos claramente que o nosso pensamento é energia viva e pulsa. Eu podia trazer aqui uma linguagem mais cara, salto quântico, isso, mas não vou trazer. Essa é a linguagem mais simples, para que nós, de alguma forma, consigamos encaixar realmente que tudo que nós fazemos tem ou umas qualidades boas no mundo ou más.
Então, é neste pensamento e nesta frequência que nós nos devemos colocar. Os pensamentos bons têm uma frequência alta. Os pensamentos maus têm uma frequência muito baixa. Vamos dar um exemplo. Se nós pensarmos, quem é que já jantou aqui? Prontos, já ao menos algumas das pessoas já jantaram, outras estão a pensar na Sante. Vamos lá ver. Vamos pensar numa Sante. Okay? Exemplo, se nós pensarmos em comer uma Sante. Esse pensamento é da terra. O objetivo é saciar a fome orgânica. Mas se eu pensar em como vou alimentar esta gente toda, eu estou a pensar em prol do outro. Eu estou a pensar em quê? Esta proposta é bem diferente. Porque é o bem comum que eu estou a pensar. Eu estou a pensar no amor verdadeiro. Eu estou a pensar neste pensamento que movimenta o fluido e o envolve. Que é o amor, em como eu vou procurar meios para conseguir, de alguma forma, alimentar, não a vocês, como se fosse um trabalho de rua, alguma família, ou mesmo nós aqui um dia que precisássemos de alimentos. Então, o pensar em eu comer o pão, para saciar o meu corpo físico, é orgânico. Agora, eu pensar em como vou alimentar muitos irmãos, é amor. É só mudarmos ali um bocadinho a estratégia, ok? Fiz-me entendermos. Eu depois tenho aqui uma imagem que não sei se isto é um centro espírita, não é? E na parte do centro espírita nós vemos uma luz luminosa de fora, que muitos irmãos não adentram a casa espírita, nem outro templo religioso, vamos assim dizer, porque a casa espírita não é um reduto de milagres, as igrejas também são, e todos os irmãos que trabalham para o bem têm todos o seu mérito. O propósito é encaminhar todas as pessoas a Deus, certo? Então, a vibração que se cria à volta de um ambiente onde há muita gente com o mesmo pensamento de amor em oração. Podemos fazer isto nas nossas casas? Podemos e devemos. Para que as investidas das trevas, através do culto do Evangelho no lar, uma vibração de amor que emana para o universo, também nós não sejamos atacados dentro dos nossos lares. Então tudo é vibração, tudo são ondas. Vamos continuando aqui, que eu vou já terminar, não é? Na Revista Espírita nos continua a falar: um princípio perfeitamente comprovado para todos os espíritas é que a qualidade do fluido pré-espiritual está na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnados. Quanto mais elevados e desprendidos das influências da matéria forem seus sentimentos, mais depurado será o seu fluido. Quem quer que se alimente de pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maldicência, malevolência, são pensamentos que provêm de uma fonte das paixões más. Então o que é que nós espalhamos ao nosso redor? Eflúvios fluídicos maus. Mas nós temos o contrário, ok? Se cada um de nós trouxer a bondade, a caridade, a humildade, o devotamento, amor ao próximo, o ar está impregnado de emanações salutares, em meio às quais sentimos bem-estar. No meio deste estudo, destes dois, que eu falei, se tiver por vezes, não é, um sentimento mais de egoísmo, de orgulho, mas se nós dermos por ela e o tentarmos de alguma forma retirar e começarmos a pôr a humildade, estamos a fazer o caminho do amor que Deus espera que todos nós façamos. E onde Jesus nos vem dar o exemplo disso.
Okay? Vamos continuar aqui, na Revista Espírita continua, o fluido que os espíritos vertam num determinado ambiente, fluido que age de modo semelhante às emanações fortificantes ou aos miasmas deletérios que se disseminam no ar. E deste modo, nós podemos realmente explicar certos efeitos coletivos que temos sobre uma massa de pessoas. As sensações de bem-estar e de mal-estar que se experimentam em certos locais. Para o bem ou para o mal. Isto é-vos familiar? Se nós formos a um sítio onde estiver muita gente, alguém já se sentiu mal nesse meio? Num autocarro, num comboio, num shopping, o ar saturado. Okay? Isto acontece, certo? Okay? O que devemos fazer? Tentar sustentar o pensamento e pedir a proteção do nosso guia e tentarmos elevar o pensamento, não é? Porquê? Para nos equilibrarmos. Mas também já tivemos o contrário. Já tivemos em grupos de pessoas que se sentem bem num recinto. Nunca vos aconteceu chegar à beira de alguém e sentir uma paz, uma energia boa, uma energia vivificante? Também nos acontece. E é bom que nos aconteça também isto. Então, o que é que devemos fazer? Devemos, o que nos diz aqui a Revista Espírita, melhorando-se a humanidade, verá depurar-se a atmosfera fluídica em meio a qual vive, porque não se lhe derramará senão bons fluidos, sendo que estes oporão barreira à invasão dos maus. Este é o trabalho. E nós não nos podemos esquecer que a atmosfera espiritual é o conceito central do Espiritismo, que destaca a importância dos espíritos, dos pensamentos e sentimentos na formação de quê? Do ambiente invisível, mas real, que influencia a vida de todos. A busca, e nós devemos compreender isto, da nossa evolução espiritual, está toda centrada na prática do bem. Na prática do bem, nós vamos abrindo caminhos para a purificação e melhoria da atmosfera espiritual. E aí nós conseguimos levar o mundo para um local harmonioso e positivo. E para consolo, um dia a Terra vai ser ocupada apenas por homens que pratiquem a lei do amor e da caridade. Será que estaremos entre esses escolhidos? Ou será que iremos ser encambiados para outros mundos correspondente à nossa evolução? Cabe a cada um de nós realmente meditar e ver aonde é que se vai localizar nesta higiene mental. Como nós, durante o nosso dia-a-dia, e fazemos a nossa higiene física, façamos a nossa higiene mental. Para que no nosso dia-a-dia, ou no nosso local de trabalho, ou seja, onde for, nós consigamos, de alguma forma, combater os maus pensamentos que estão ali, aqueles espíritos que muitas vezes nos estão a cotovelar, os nossos inimigos do passado, que estão sempre à espreita para nos atazanar a vida. E a culpa não é deles, é nossa. Para terminar, o intercâmbio do pensamento é um movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. E quando muitas das vezes nós dizemos assim, estou obsediada, tenho uma resma de espíritos, eu chamo resma porque a resma de papel tem muito papel para imprimir, uma resma de espíritos ali a perturbar-me. Será que não somos nós que nos sintonizamos com eles e não fazemos como ao imã, os atraímos para nós? Para cada um de nós pensar e ver realmente qual é a sua posição. E não nos esquecermos que cada mente é uma emissão e uma recepção na qual atraímos o que nos assemelham a nós. Somos como aquelas antenas de rádios
que captamos. Os tristes agradam os tristes. Nunca viram alguém triste e o outro colega ainda é mais triste do que aquele triste? Nunca viram alguém doente que o outro que está ao lado tem mais doenças que o outro colega doente? Isso faz parte da nossa vida. Nós temos irmãos neste contexto. Os que comungam da mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realizações. E termino com a prece, a meditação, o pensamento edificante refundem a atmosfera purificando-a. E a lei divina contempla solidamente, cada um segundo as suas obras. E era mais ou menos neste contexto que eu trouxe hoje